Olá, meus amigos internautas. Hoje eu vim aqui, depois de receber muitos telefonemas, muitos contatos dos leitores dos meus portais, dos meus blogs, dos meus amigos, preocupado com as matérias bombásticas que tem veiculado no blog do Alan Gonçalves. A primeira bomba que o Alan soltou, me parece que ele captou uma imagem, uma montagem satírica, envolvendo eu, alguns vereadores do presidente do sindicato, que teria saído do Facebook de um grande bajulador da prefeita. Ele é bajulador porque ele tem um filho que ganha R$ 3.200 para não fazer nada na Secretaria de Educação. Aí ele, normalmente, ele vai bajular a prefeita e fazer essas coisas. Então, o Alan Gonçalves pegou no Facebook desse bajulador, que depois eu vou falar um pouquinho mais dele, e publicou uma matéria no qual aparece o meu rosto, segurando em marionete os 5 vereadores que votaram contra o veto da prefeita, mas o presidente do sindicato embaixo indicando valores que esses indivíduos, esses cidadãos, supostamente me pagam por mês. Só que a matéria em si, o texto que tem em cima da imagem, até me lisonjeia, que eles falam que apesar dos vereadores me pagarem bem, me pagarem caro, eles fazem aquilo que eu quero. Ou seja, essa publicação da Alan Gonçalves, eu tenho que agradecer na parte desse texto, porque ali prova que eu não vendo a minha opinião. Eu não vendo a minha independência. Eu não vendo o espaço do blog para ficar calado com o que está de errado na cidade. Agora, se eu tivesse recebendo mesmo aquela grana toda que está ali embaixo, eu não estaria morando de favor e andando a pé. Na minha situação, para quem me conhece, sabe a situação que eu vivo. Eu estou quebrado. Tem um monte de cheque sem fundo meu aí, então eu não tenho nem como pagar minhas despesas. Então, estou morando de graça na casa de parentes e dependendo de amigos para me locomover. E eu tenho uma rentabilidade no meu blog, sim, mas referente a anúncios publicitários. E tem 2 vereadores, eu não vou citar o nome deles. Um vereador da oposição, que me dá R$ 150 por mês, para eu somente produzir vídeos do trabalho legislativo dele, para ele guardar no acervo dele. Só isso que eu faço. Eu gravo os vídeos das sessões dele, e entrego a ele, que ele vai usar agora nas eleições, para ele mostrar o material, a atuação parlamentar. E o outro vereador é do governo. O outro vereador, ele me dá R$ 300 em combustível. Eu abasteço o carro de amigos e os amigos me dão o dinheiro. Quando eu tinha meu carro, antes de tacarem fogo nele, eu abasteci esses R$ 300 no meu carro. Hoje, as pessoas que me carregam, que me ajudam na locomoção, eu boto essa gasolina no carro deles. Parte eles me locomovem, parte eles me pagam. E é um vereador que votou a favor do veto. É um vereador do governo, que me paga R$ 300 por mês em crédito de combustíveis. Então, diferente daqueles valores astronômicos que colocaram ali, só tem 2 vereadores. Daquela relação ali só tem um. Eu não vou falar quem é, vai ficar na imaginação de cada um de vocês, que de todos aqueles valores ali, eu só recebo R$ 150. Mas, eu volto a afirmar, o texto de cima da matéria é lisonjeiro, me enaltece, que fala que apesar deles me pagarem, eles falem aquilo que eu quero. Ou seja, eu não vendo a minha dignidade, a minha independência, a minha opinião para ninguém. Isso é inegociável. Eu vendo espaço publicitário e vendo prestação de serviço, mas eu não vendo a minha independência. A segunda matéria é a super bomba, no qual o blogueiro Alan Gonçalves me desmascara, noticiando 4 empresas. Mas na matéria eu só consegui identificar 3 empresas, que de fato eu sou sócio de 3 empresas. Uma empresa é a MBS Telefonia, que era a minha loja de telefone celular de Itapiruna, que encerrou as atividades em fevereiro de 2006, há praticamente 10 anos, que essa MBF não opera. E as outras 2 empresas, a Bom BR Distribuidora e a Comercial Ember Eireli. Nenhuma das 2 nunca emitiram a nota, nunca operaram. E foi tentativas de negócios que frustrou por circunstâncias da vida que eu resolvi seguir trabalhando. Foi um momento da minha vida que eu pensei em parar com essa atividade política, tá? Por diversos fatores, mas que eu resolvi seguir. Para a tristeza da camarilha de corruptos de Bom Jesus, eu resolvi desistir de empreender em outro negócio e continuei na minha militância e no meu ativismo. Agora, o Alan Gonçalves, ele está igual aquela história que estão querendo prender do Lula por um triplex que ele não comprou, que ele ia comprar. E ali o Alan Gonçalves ele expõe documentos
que envolve nome de pessoas do terceiro, que não tem nada a ver com esse jogo político. Gente até que é parente do vice-prefeito. Você vê como é que é suja essa gente. E, curiosamente, falando no vice-prefeito, que é primo do meu sócio, que aparece de maneira irregular nessa matéria do seu Alan Gonçalves, coincidência ou não, a primeira pessoa que abordou essas 3 empresas em meu nome foi o advogado do seu Jarbas de uma ação que ele move contra mim. O advogado, que é procurador lá em São Fidélis, apesar de não ir lá trabalhar, ficar aqui todos os dias, ele ofereceu ao judiciário essas 3 empresas, mas essas empresas que nunca trabalharam. As 2 mais recentes, por exemplo, a MBF trabalhou, mas já parou de funcionar há 10 anos. Então, e sobre o cheque sem fundos, isso é sinal que eu tive dificuldade financeira e deixei de pagar. Isso é sinal que eu não roubo dinheiro público. Muito diferente essa quadrilha aí que está na prefeitura, que entraram na prefeitura todos quebrados e hoje estão milionários. A prefeita, por exemplo, poderia explicar como é que ela fez a alquimia, que antes dela chegar ao poder, ela vendia leite de cabra de casa em casa. E depois que chegou ao poder, o filho dela virou o maior produtor de leite da região, sendo que com 11 meses de governo, em novembro de 2009, o filho dela já estava no Yacht Clube do Rio de Janeiro arrematando vacas premiadas em leilões de campeões. É isso que ele tem que explicar. Agora, eles falam que eu ia participar. O Alan Gonçalves falou que essas empresas supostamente de fachada que eu montei iria participar de licitações no governo Tatu. Agora, o governo Tatu nem se consolidou. Então, o Alan Gonçalves poderia investigar também as licitações fraudulentas que já ocorreram no governo Brancamota. Esse que tinha que investigar também. Porque esse negócio que ia fazer isso é coisa de cigana, que está prevendo o futuro, cartomante. Vamos falar aquilo que foi feito, o dinheiro público foi desviado. Todo mundo que me conhece sabe o que eu vivo, como eu vivo. Agora, se tem cheque sem fundo na praça, tem muita gente, bom Deus, com cheque sem fundo na praça. Até mesmo o marido da prefeita, que apesar de ter roubado mais de 2 milhões de reais da prefeitura entre 2001 e 2004, mal saiu da prefeitura, já estava quebrado, dando cheque sem fundo de novo para os outros, e daí? Aí teve que a prefeita voltar para a prefeitura para recuperar o roubado perdido e para acumular o novo. Então a prefeita poderia, por exemplo, explicar como é que ela consegue, já que ela tem os bens bloqueados pela justiça, por casos de corrupção que ela responde, de improbidade, como é que ela paga os advogados de renome que defendem ela e sustentam ela no poder até hoje? Quanto custou eliminar, prefeito? Disse que é 1,5 milhão. Como é que essa senhora sustenta esse aparato jurídico só com 13 mil reais líquidos por mês? Fora a vida de milionário da senhora. Já que eles estão expondo a vida privada das pessoas, vamos expor então a última reforma que a senhora fez na casa da senhora. Diz que a senhora fez uma cozinha gourmet de cinema na casa da senhora, só com 13 mil líquidos por mês, prefeito. Então, eu particularmente, por mais que eu tenha errado na minha vida, eu nunca meti a mão naquilo que é do público. Eu nunca roubei dinheiro público. Diferente do marido da prefeita, do secretário de saúde, que está aí com os bens bloqueados na justiça, respondendo a 3 ações por improbidade. A prefeita, a nossa prefeita, além das ações de improbidade na fazenda pública, ela também responde a um processo penal, criminal no Rio de Janeiro por fraude em licitações na FAESP. Explica, prefeito, as fraudes nas licitações da FAESP, prefeito. A roubalheira da Davidson, como é que está o inquérito da Polícia Federal, prefeito? A senhora foi quantas vezes lá em Campos prestar depoimento sobre a roubalheira da Davidson? Dá para afirmar que já falamos. Então, isso tudo que o Alan está publicando é bom para a gente aprofundar esse debate, porque, obviamente, todo mundo sabe que o Alan Gonçalves é um analfabeto, ele não sabe escrever. E se você ler o texto da matéria que está escrito hoje, todo mundo vai ver que não é o Alan que escreveu. Mas ele é obrigado a falar quem é que está alimentando ele. Se ele quiser, ele pode até repercutir esse vídeo, porque o outro, o da Atena, não repercute, não. Agora você, eu acredito que você vai repercutir. Agora, esse interesse do Alan Gonçalves em fazer seguidas publicações contrárias a mim, vem de encontro com uma denúncia que ele fez alguns meses atrás, em 2015, onde causou muita polêmica. Ele publicou no Facebook, no campo de comentários da matéria, que o secretário de Esportes havia tentado aliciar, ofereceu dinheiro a ele para ele fazer uma publicação contra os vereadores, para os vereadores aprovarem o PELC.
E, além disso, o secretário de Esporte garantiu para o Alan que a prefeita daria um mensalinho de R$ 1.500 do gabinete para o Alan só publicar coisa de interesse do governo. Alan, quem falou isso foi você, não fui eu. E todo mundo viu a prova. E você falou que tinha gravação, mas você não botou essa gravação. E pelo que você tem publicado, parece que você realmente está ganhando o mensalinho do gabinete da prefeita. Então, para os meus amigos internautas que estavam preocupados com o grande escândalo que eles iam colocar, é isso, está esclarecido. Agora, só Alan Gonçalves, bota a gravação do mensalinho do gabinete da prefeita que foi ofertado para você. Caso contrário, todo mundo vai achar que você está recebendo esses 1.500 para vender a sua opinião, publicar só aquilo que a prefeita quer. Diferente do que você falou dos vereadores que me pagam para publicar aquilo que eu quero. A minha opinião não é vendida. É isso que eu tenho que falar para vocês. Aquele abraço.